Há quem julgue sagrado o chão da literatura. Talvez porque nossa civilização sempre tenha dado importância aos seus livros sagrados, de onde se extrai também excelente literatura. Mas livros são uma coisa, literatura é outra coisa. De qualquer forma, sagrada a Deus ou ao diabo, a literatura, sobretudo a literatura de ficção, que é sobre ela que a gente vai falar mais aqui, tem reunido estudiosos e apaixonados pelos dois lados da moeda. Muita gente tem escrito livros sobre a arte da ficção e muitos são excelentes. Aqui ou acolá, há lições de como fazer e não praticar ficção. Durante meu curso de escrita e leitura literária, há mais de uma década no mercado, eu coleciono perguntas de escritores e escritoras, leitores, leitoras, sobre o que fazer diante da criação e a condução da narrativa. E o que não fazer também. Porque não há mesmo regras, sabe, rígidas assim, para o assunto. Então, eu resolvi aqui apontar meus 10 mandamentos ou segredos de uma história bem contada. São lugares, talvez céus, talvez infernos, que podem interessar a quem lê e a quem escreve ficção. São frutos de minha experiência como escritor e leitor e nada mais. E, especialmente, são mandamentos para se desobedecer, para a sua salvação ou maldição. Mas vamos a eles. Intensidade. Numa narrativa, intensidade significa que deve haver uma transmissão de energia. Não se trata desses falsos misticismos que correm por aí. É preciso que haja uma energia viva transmitida do autor para o leitor. Corrente contínua ou corrente alternada, tanto faz. A voltagem também não importa. Mas a uma boa história não pode faltar energia, daquele tipo transmissível, como uma saúde física ou mental. Uma energia altamente contagiosa que emane do texto. Intensidade, tensão, intenção, essa é a Santíssima Trindade dentro deste mandamento. Boa parte das histórias que você lê e não consegue se esquecer delas tem a ver com essa energia, essa transmissão. Um grande exemplo disso. Dom Quixote de Cervantes, naquilo do quanto é intenso um sonho, uma ilusão, um romance realista, é claro, mas que eleva a intensidade para a fantasia. Parte dessa troca ou condução, digamos, elétrica da intensidade está em um ponto importante que é o encaixe. Falo de encaixe para mencionar a forma como o narrador combina as cenas. Estende a atenção das intrigas até quanto mais ou menos puder fazer o leitor não cansar disso. Para ele outra vez, envia mais intensidade e distensão à história, na construção das cenas que vão se seguindo. A voltagem, digamos assim, é a tensão da narrativa. Essa intensidade, a intensidade que pode aparecer como uma frase, uma fala do personagem, que pode confirmar algo que estava escondido antes. São esses elementos ou cargas elétricas que dão a amperagem, usando ainda a comparação com a eletricidade. Ou seja, frases, falas, diálogos que terminam por seguir no fluxo da corrente. Encadeamento das cenas, encadeamento entre si, dos conflitos dos personagens entre si também, e contra o mundo. Essa carga, essa frase ou esse efeito terminam por dar mais verossimilhança, mais vigor a alguma cena anterior. Algumas vezes, como encaixes que têm a função de construir novos pontos de vista e complementar sensações, é como se levantássemos um fio de novelo, por onde se pode também perseguir a trama. O sacramento do encaixe, do encadeamento, serve não só para nos mostrar novidades, como para confirmar ou desmontar suspeitas na cabeça do leitor, portanto. Uma cena intensa, um romance intenso, usa o sacramento do encaixe para, muitas vezes, ampliar ou oferecer novas interpretações sobre o tema da cena, por exemplo, ou do capítulo, ou da obra como um todo. Ou para explicar, digamos assim, ou significar novos símbolos e etc.
Além disso, esse sacramento ou técnica do encaixe funciona como um elemento de construção desta intensidade e é usado por autores experientes nas partes finais da narrativa, por exemplo, nos capítulos mais demarcados de um conto, de um romance. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é, para mim, o mestre do encaixe, no poema e nos contos, sobretudo. Mas há bons exemplos nos livros de aventuras, de peripécias, como por exemplo, As Aventuras de Gulliver, de Jonathan Swift, por exemplo. Isso. Claro, o tempo no conto é diferente do tempo no romance, e é justo no conto e também no poema, onde o uso da intensidade deve provocar mais efeitos, e como falamos da intensidade, essa transmissão de energia a favor da verossimilhança é que deve aparecer. Vamos então ao segundo mandamento na narrativa, a verossimilhança. A lei é clara, por mais absurda que seja a situação, a escrita deve ter o máximo de coerência e eloquência, não apenas para o que o leitor acredite nela e se faça cúmplice de quem a escreveu, mas se divirta profundamente, mesmo tendo toda a consciência e convicção do absurdo que está sendo contado. Esse mandamento da verossimilhança, numa narrativa, pode estar ligado a fatos, a atmosferas, a sentidos, mas o mais importante, julgo, é quando essa lei se põe a serviço do personagem, no sentido de criar para ela uma consistência psicológica. E não estou falando aqui de psicologismos quase sempre repudiáveis. E nisso o inferno da literatura contemporânea está cheio. Mas a verossimilhança psicológica do personagem tem a ver com suas ações, resultado de suas intenções. Um personagem verossímil está carregado de potencialidades humanas, de conflitos, até mesmo de incongruências, todas bem aplicadas, porque a vida é cheia dessas contradições. E são essas contradições que nos definem. Também um personagem como, por exemplo, o médico, o Lemuel Gulliver, de que citei agora há pouco, ele passa por alterações durante as aventuras, alterações de pensamento, de atitude, que no decorrer daqueles 4 volumes da aventura a gente termina encontrando verossimilhança a cada uma das alterações desses comportamentos e também de esperanças do personagem. São assim como essas mudanças entre a terra e o céu. E cada personagem tem sua verdade, seu grau de humanidade, seja ele um cão, seja ele um gato, um móvel na sala, um boneco sobre a mesa. Mas, se requisitada a ter uma voz narrativa, é necessário que haja verossimilhança. Mas não confundir também verossimilhança com verdade. Um dos grandes ensinamentos dessa igreja, na nossa, é saber que a verdade está para a filosofia. Para a ficção está a mentira, ou, explico, um tipo específico de mentira, essa verdade chamada, ou mentira chamada verossimilhança. Mais que uma lei, a verossimilhança está sujeita a um tipo próprio de lógica. A partir dela, recai a ideia de causalidade, ou seja, de que algo está relacionado a outro algo, de alguma coisa que arrasta a outra coisa, dentro não somente da possibilidade, mas da probabilidade. São conceitos distintos. Mas note, não se trata de encontrar o que seja verossímil para o leitor, mas sempre para o personagem, e que sua realidade, mesmo toda inventada, deve também ser muito precisa. Quanto mais rigorosa for a verossimilhança, mais chances você terá de não perder o leitor no meio do caminho. No geral, a ideia de sermos enganados, no caso da leitura vítimas de um doce auto-engano, é muito mais atraente do que conhecer a verdade. Sobretudo, se isso mistura o tempo todo o nosso caminho,
a nossa verdade, a nossa vida. E isso nos leva ao terceiro mandamento. Humanidade. Falei sobre isso antes, en passant, mas eu reforço. Cada personagem, seja uma pessoa, um animal, uma coisa, deve ser tão vivo como um ser humano completo, de preferência muito mais vivo do que o autor. Tem de ser descrito, explicado, falado, como se tivesse carne, ossos, sangue, como fosse cada leitor que o sente em seu próprio corpo e sua mente. Aqui cabe de novo o exemplo de Dom Quixote de La Mancha. Um elogio à humanidade, a meu ver, que está presente na fantasia ou no sonho de mudar o mundo. Essa ideia é fantástica. Há ainda a humanidade que o leitor deposita nos personagens, por algum tipo de sentimento que pode se manifestar em identificação, solidariedade, horror, asco, qualquer um desses sentimentos. Mas há, nesse caso, uma papisa nesse papado, e ela se chama Émile Brontë. Sua Bíblia é o Morro dos Ventos Uivantes, e o diabo desse livro se chama Heathcliff. O romance eu li quando tinha 15 anos. Até hoje, conheço poucos que tenham construído um personagem tão vivo e humano como seu herói ou esse anti-herói. Claro, há limites nos sem limites dos criadores de humanidades. Isso envolve certa bardolatria, digamos, certa paixão por Shakespeare, que, segundo o crítico Harold Bloom, não representou, mas efetivamente inventou o homem e o humano. Sem dúvida, quem pode ser mais humano do que Lear, Hamlet, Macbeth e Antônio e Cleópatra? Almejar construir personagens assim, muito mais profundos que um ser de carne e osso, é o mais difícil dos mandamentos a cumprir na literatura, no teatro, na pintura, no cinema. E estamos falando de paixões, de desejos ardentes, de infernos pessoais, da vaidade, do orgulho, do medo, de fantasmas em vida. E tem Goethe também, e tem Dante também. Mas no mundo dos mortais, Émile Brontë é monstruosa. Entre os mais novos, talvez eu pudesse citar Patrick Süskind. É exemplar, por exemplo, para ficar literal, o seu Jean-Baptiste Grenouille. É um personagem inesquecível, de tão humano. E não faltam, claro, exemplos na estante, como Kafka, como Henri von Kleist. Minha memória de leitor não para de comparar esses demônios agora e seus personagens demasiadamente desumanos ou desumanizados. Gregor Samsa, Michael Caus estão vivos. O Quixote está vivo. E a cada releitura, a gente reinaugura novas referências nisso. E é sobre isso. O romance tenta emular uma experiência humana, uma experiência nova. Se possível, uma humanidade nova. E tudo nasce a partir da experiência do autor. O escritor Primo Levi, por exemplo. Primo Levi escreveu um monumento. Se chama Isto é um Homem. É baseado em suas experiências terríveis em um campo de concentração, sem, no entanto, ser um livro de confissões, porque há quem confunda humanidade com necessidades as mais frívolas. Eu não preciso dizer o quanto isso está impregnado na literatura, não somente a literatura contemporânea, mas a literatura contemporânea de todos os tempos. E não se trata somente de suspiros poéticos. É a busca da humanidade na sua raiz mais profunda. Pois vamos falar do quarto mandamento, movimento. Bom, uma cena, uma frase, um pensamento, numa história, numa narrativa, funcionam como uma dança, um dínamo ou quaisquer outras metáforas que a gente possa usar para movimento. Isso significa um dinamismo que não apenas se leia, mas se sinta, ou seja, não pode deixar que desperte em cada leitor o demônio do tédio. É contra esse diabo que o escritor luta página a página no seu trabalho.
No meu romance, o personagem Fernand Flor evoca certa oceanografia do tédio para falar do seu tempo, da sua vida. De algum modo, o tédio termina por ser também parte do movimento de alguns bons romances. É o caso do russo Ivan Turgenev, no seu Oblomov, ou também naquele outro, Pais e Filhos, um romance que ele escreveu, onde certos personagens até cultuam o tédio como um tipo de ordem reinante. Ou ainda no mais entediado personagem, o Butterby, do Melville, né? Com seu prefiro não fazê-lo, você deve se lembrar, personagem fantástico. Mas quem escreve, sabe que escreve para um exército de gente entediada, de gente mimada, né? Viciada em um tipo de movimento dos games, dos aplicativos, das interatividades. A leitura desperta esses humores, portanto. Uma história bem contada, ela apresenta movimentos distintos, não como no cinema, com movimentos de câmera, variação de planos, enquadramentos, etc. Nada disso, mas mais como música, onde esses movimentos defendem um tipo de ritmo, um andamento, até uma harmonia. Essas peças fazem o leitor se sentir avançando, porque lembre-se, o movimento implica em compreender como o tempo se passa na história, na cabeça do personagem, na cabeça do leitor. E essa ideia da passagem do tempo é sempre trágica, se entendemos bem a vida. E, nesse caso, dois mandamentos se entrecruzam para entendermos que o que importa é a intensidade do movimento, a duração da cena. E a duração da cena é, sobretudo, a medida para todas as coisas do movimento. E isso inclui os movimentos interiores do personagem, como ele entra em conflito com o mundo. O movimento é sempre sobre a dança e a mudança do tempo. Nunca esqueça. Os americanos são muito bons nisso, de movimento. Hemingway, em um romance lindo chamado O Sol Também Se Levanta, por exemplo, ele encara isso dos personagens pelos seus movimentos. O que ele faz, o que ele está fazendo naquele momento, qual o tipo de atividade, como ele se move, como move os braços, como move as pernas, se ele pisca, se ele não pisca. Dessa forma, ele faz com que o leitor compreenda o movimento e o ritmo da cena e da psicologia do personagem, num tipo de narração objetiva, digamos assim, sem nenhum discurso, sem nenhuma retórica, diferente dos russos e até do americano Melville, que eu mencionei há pouco. Mas eu acho que os franceses são talvez os reis do tédio, digamos assim. O primeiro livro, Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, fala e eu estou falando mais de Caminho de Swan, né? Ele é um livro muito entediante. O italiano Dino Buzzati escreveu um monumento, uma grande obra-prima chamada O Deserto dos Tártaros, que é um livro de personagens entediados e tediosos. Mas uma coisa, você não consegue largar nenhum desses livros. É quando o tédio faz parte do movimento, da atmosfera da narrativa. E há o movimento também sutil, interno ainda, o movimento da frase. Agora, a gente está falando de linguagem. Para isso, há alguns recursos, como as figuras de pensamento, também as silepses de número, de pessoa, de gênero, por exemplo. Quando as silepses ou essas figuras são aplicadas para dar sentidos diferentes a uma oração, entre outros recursos e formas, e aí eu não vou nem evocar aqui o espírito maldoso de James Joyce, não hoje, para explicar um pouco sobre essas silepses. Mas nada melhor, meu povo, nada melhor nessa dança do que ler ou escrever bons diálogos. Diálogos de amor, diálogos de ódio. Diálogos demonstram como se movem as almas dos seus personagens. E assim, vamos ao quinto mandamento. Sensualidade. No lugar dessa palavra tão associada à sexualidade, podemos colocar outros adjetivos, como sensorial, de modo a significar a busca de ativar os sentidos, as sensações, os elementos sensoriais das coisas
que existem na literatura. Uma literatura ligada diretamente ao nosso olfato, ao nosso paladar, à nossa audição, ao tato e à visão. Sim, nossas emoções, consciência e até inconsciência, são resultados da percepção do mundo. Sensualidade, sensorialismo, sentidos, sentimentos. Eis os mandamentos dentro do mandamento. Escrever histórias com personagens completos é levar isso em consideração. No decorrer do tempo, a civilização tem dado muito mais ênfase, talvez, à visão ou à audição, e parece que os outros sentidos são relegados a um plano inferior. Essa ignorância se apresenta muito na literatura contemporânea, e é comum lermos narrativas onde personagens veem, ouvem, mas não tocam nada, não sentem perfumes, não sabem o gosto das comidas. Os sentidos são como um saber, e não somente um sabor. Eles formam nossa consciência. Estão bem marcados nos melhores personagens que conhecemos. Assim, precisamos saber o que nosso nariz nos diz, o que nossa audição nos fala. Uma vez eu propus um exercício em um dos meus cursos, que os alunos escrevessem um dia na vida de um personagem completamente cego e surdo-mudo, de nascença. 2 alunos não voltaram. Eu mesmo tentei o exercício, mas notei que, com alguma imaginação, tudo se resolve. Tudo pode se resolver. Tente, por mais difícil que seja, mas tente você, uma hora dessas. No entanto, alguns escrevem sem levar isso em conta, porque para eles isso não faz a menor diferença. Bem escrito, por exemplo, é o ensaio sobre a cegueira, de Saramago. E já falei aqui de O Perfume, de Patrick Süskind. Mas tem um livro bom para a sua exploração, eu me lembro agora, O Imperador do Olfato, do Chandler Burr. Ele conta o quê? Conta a história de um cara chamado Luca Turin, você vai ver. Chandler, inclusive, foi curador de arte olfativa de um museu em Nova York. É bom pensar nisso também. Uma literatura para o olfato, uma literatura para o tato, para o paladar. Isso me lembra uma cena de Memórias de Adriano, um romance, agora sobre outro imperador, não o do Faro, outro imperador, Adriano, que foi um romance escrito por Marguerite Yourcenar, que eu tinha lido há muito tempo. É uma cena de um banquete. E há muitas cenas, assim, por lá, de banquetes com comidas e tal, com muitos sabores. Por falar em memória, você pode ler a célebre cena das Madeleines de Proust, que certo sabor evoca em todas as memórias do personagem. De todo modo, a sensualidade serve mais do que outro mandamento para seduzir o leitor, pelos sentidos, pela forma imediata de contato com a realidade. E, claro, nisso entra também a questão da sexualidade. Aliás, para alguns, tudo se resume a isso, ao prazer. E não é fácil escrever uma cena sensual, acredite, não é fácil escrever uma cena sensual em um tom ou em 50 tons. A beleza de cenas assim está mais no que sugerem, no que nos revelam. Estamos falando de erotismo agora. Procure ler Senhora, por exemplo, de José de Alencar. Nisso de que se dizia antes, no romantismo, dos prazeres da carne. Há também os clássicos de Sade, a Adelaide Carraro, mas a grande sacada é você descobrir essa sensualidade quando ligada a outros desejos, como a morte, por exemplo. Leia o primeiro parágrafo de Lolita, o romance de Nabokov, impressionante, e tente descobrir o que está acontecendo ali, naquela cena, onde estão os olhos do personagem, as mãos, a boca do personagem, e quais são os seus mandamentos. Antes que você fique mais curioso, vamos falar de outro mandamento, a curiosidade. Isso deve ser, a curiosidade, deve ser aguçada desde a primeira frase que se encadeia e na seguinte em diante que se encadeia. Até mesmo nessa ideia de cadeia cabe a qualidade
E consiste, na verdade, isso em despertar os instintos do leitor de um jeito de que ele não consiga parar a leitura da história por qualquer razão. Porque o que acontece é que o leitor sente prazer e quer continuar a sentir, inclusive, os contrários, os medos, as expectativas e outras voluptuosidades. Assim funciona a psicologia do leitor. Ele deseja se espantar, se emocionar, e o que se dá desse espanto e dessas emoções é que isso o pega em desprevenido. Ao escrever uma história, você deve se perguntar sobre essas motivações do leitor. Bandeira escreveu, fecha meu livro, né, se por enquanto não tens motivo nenhum de pranto. Isso é belo, porque na sua curiosidade reside desafiar o desconhecido. É assim que o leitor quer lidar. Se ele não se sente desafiado, ele é um péssimo cliente para o seu negócio. O leitor curioso não é somente o melhor leitor, é o que põe em curso o leitor crítico, que só vem aparecer depois, quando aparece, né? E como manter o leitor curioso? Primeiro, é preciso ter um plano. Quando você estiver escrevendo e notar que aquela bendita frase diz tudo, não se julgue um gênio da síntese. Talvez você seja só mais um bobo da técnica. Manter o leitor aceso em sua curiosidade é entregar partes da narrativa na medida certa, na hora certa e da forma certa. A ideia de capítulos, por exemplo, pode lhe ajudar nisso. Um storyline bem escrito pode lhe guiar nisso. Mas penso que cada frase precisa ser uma raiz dessa árvore, não do conhecimento, mas da dúvida. Para o leitor, a dúvida é a mãe da curiosidade. Conhecer é perder o interesse e, muitas vezes, a esperança. E é preciso sempre dar um pouco de esperança ao leitor, mas que ele a descubra. Não falo de lhe dar um quadro edificante, isso os textos de autoajuda já o fazem. Falo de lhes dar razões para as dúvidas. Essa é uma técnica que eu uso, ou seja, é preciso fazer o leitor acreditar que nem mesmo eu, o autor, sei exatamente o que ocorrerá na frase seguinte. Se você não for um autor, portanto, um autor, uma autora curioso, curiosa, esqueça. Você pecará nesse mandamento. É preciso ser curioso antes. Um dos meios que eu utilizo mais, isso serve somente para mim, talvez, faça lá do seu jeito, é cuidar dos detalhes. Dizem que Deus, ou sei lá, o diabo mora nos detalhes. Apontar para os detalhes da narrativa, da cena, da psicologia do personagem, da trama, são a principal forma de manter o leitor curioso, não somente como escritor, mas como leitores. Nós devemos tocar e acariciar esses detalhes numa narrativa, né? A vida é repleta de detalhes, mas eles estão por aí, desordenados, soltos. O detalhe literário, ele precisa ser orquestrado, ordenado, para estimular a curiosidade do leitor. A partir do detalhe literário, num romance como A Vida, O Modo de Usar, ou As Coisas, de George Perec, por exemplo, né? O leitor passa a observar mais os detalhes da vida, a vida diária, de como pega um ônibus, ou a cor das roupas das pessoas em um café. Então, ele se torna um observador mais atento. E quanto mais atenção, mais curiosidade ele alimenta. E é preciso, assim, ser um pouco uma criança para entender isso e ter gosto pela vida. E nisso chegamos a outro ponto, o 7º mandamento, a vitalidade. Vitalidade. Uma boa história não deve ser a imitação da vida, deve parecer a própria vida.
mais do que aquela inversão proposta por Oscar Wilde, de que a vida imita a arte. Não confundir, primeiramente, vitalidade com realismo, ou seja, uma coisa é escrever um texto vitalista, cheio de vida, e outra coisa é buscar como alguém alucinado o realismo. A imitação da vida não é mesmo que a imitação da realidade. Um texto com vitalidade está repleto de incerteza, de paradoxos, e como a vida, nem sempre a conta fecha. Isso é mais ou menos potente quando você escolhe seu narrador ou a voz que narra a sua história. A primeira ou terceira voz, né? E o estilo. Como dizem os escritores, o estilo indireto livre, por exemplo, onde certas escolhas que você faz para dar aos seus personagens uma intimidade mais próxima do leitor, alguém com um grau de confiabilidade maior ou menor. Mas, a meu ver, a vida é mais sobre as desconfianças. Eu gosto de ler mais as histórias, os romances, onde esse narrador é menos confiável, como em Memórias do Subsolo, por exemplo, de Dostoiévski. No meu romance, por exemplo, Sofia, mas também em Fernand Flor e Flechas, eu busquei essa vitalidade, que nasce do fato facilmente constatado na vida de que nem todos são confiáveis. Essa é uma das formas de você deixar isso bem claro, desde o começo, se fosse essa a sua intenção, é claro, e usar essas técnicas para tentar afastar bem o discurso do narrador e buscar um personagem. É como dizem os atores, entre no personagem, né? É sobre ele o tempo todo. A vida não vem do discurso do narrador, a vida vem da forma como seus personagens transitam pela vida. Sobre eles, nem sempre você dirá tudo, embora você deva saber deles mais do que qualquer um. Você os criou, mas fazê-los viver é outra coisa. É preciso coragem e técnica. A técnica da narrativa, ou a técnica de narrar de forma vitalista, passa por desprezar a retórica muito comum na literatura atual e assumir, tecnicamente, incertezas na condução da história. Note que eu falei, tecnicamente. E note ainda, nada em literatura foge à técnica. É preciso estudar e treinar muito esses rudimentos para só então o texto alcançar certa naturalidade. Nos meus cursos, digo sempre, sem a técnica você não vai muito longe. Vozes, estilos, onisciências, tudo isso precisa ser revisto na literatura. Mas você precisa antes conhecer isso. A transgressão vem depois, mas calma. O tempo todo a técnica estará lá. Não persiga a transgressão, persiga a vida, a respiração. O resto vem depois. E dê-se por satisfeito ou satisfeita se a vida frequentar 1 segundo sua narrativa. Não é pouco. E acumule esses poucos instantes para criar mais vida à sua história. É como reconhecer certos instantes e se perguntar: onde está essa vitalidade? O termômetro para escrever um texto com vitalidade mora dentro de você e se chama emoção. Se sua emoção é verdadeira, se seu texto lhe emociona antes de emocionar qualquer pessoa, as chances de estar no caminho certo são muito grandes. Outro ponto aprendi com o romancista Gilvan Lemos. Quando eu tinha uns 20 anos, ele me disse: se você não viveu, não vai escrever um bom romance. E isso me tocou, porque um romance é fruto de sua experiência de vida num mundo com mais um tanto de imaginação e ainda mais outro tanto de imaginação.
É assim que se escreve um romance vitalista, ainda que a realidade seja intocável, a vida não é. E vamos, portanto, a um outro mandamento, o 8º mandamento. Musicalidade. Todas as coisas boas têm uma espécie de música, de embalo, de ritmo, de poesia. E quem conta algo deve saber incutir no seu leitor essa embriaguez que nenhum deles sabe definir de onde vem, mas percebe quando sente no que é dito ou escrito. Certamente não poderíamos falar da literatura vitalista na Odisseia e Ilíada de Homero, por exemplo, sem levarmos em consideração a música. As tragédias gregas, nós não as conheceríamos também sem a música. Poemas de amor, como o de Safo, muito menos. Essas peças musicais, literárias, foram escritas, compostas para serem mais cantadas que contadas. Claro, a função dos poemas de Homero são, sobretudo, narrativas, mas os gregos não desprezavam o componente musical, não somente no poema, no texto, mas, nota, na vida diária. A música era algo divino. Não é à toa essa ideia antiga de musa. Está ligada a certa ideia também de poeta. As musas são filhas de Zeus com Mnemosyne. Mnemosyne é uma espécie de deusa da memória, ou era para os gregos. Até pouco tempo, se chamava um texto escrito de composição, como quando falávamos de uma canção. Então, é comum se falar em termos como ritmo, andamento, timbre, compasso, associados à escrita literária, sobretudo no poema, especialmente no poema, que descende diretamente da música e menos, digamos, da literatura. A musicalidade é feita para o leitor. A leitura, ou a leitura de um romance, um conto, um poema, precisa ser entendida como um tipo de leitura musical, de uma partitura. A forma como nossos olhos percorrem o texto, no nosso caso, sei lá, da direita para a esquerda, ocidentais, precisamos também de impor ali um determinado ritmo. Quantas vezes a gente tem que reescrever uma frase? Acontece muito comigo. Quantas vezes eu tive que reescrever uma frase porque uma palavra era longa demais para aquela linha? Juro, isso não é um toque, é um transtorno obsessivo. Mas cada toque é importante na construção da música da frase. As vogais contam, as consoantes precisam consoar com as vogais, e isso estabelece o ritmo. As palavras, elas mesmas, as sílabas como ondas de rádio, assim, longas, médias, curtas. E, claro, isso pode fazer você pensar no verso, na métrica, e, embora isso seja bastante relevante para o poeta, é preciso entender que a palavra importa, mas para o narrador, a palavra importa se ela tiver aquela carga elétrica de que falei antes, a palavra que empurre a narrativa para frente, a palavra que seja, antes de mais nada, ação. Música e ação, portanto, tudo em busca da harmonia. E o que eu chamo de harmonia, aqui é algo maior. Harmonia é quando a mente do autor entra em equilíbrio com a mente do leitor. É quando podemos orquestrar a leitura que não estamos vendo e que imaginamos, a leitura do leitor, e dosar sua imaginação e mandar na sua emoção, favorecer a leitura plena, como guiada por uma música. Mandamento invisível, como uma atmosfera, o pneuma, um sopro. E vamos ao 9º mandamento. Naturalidade. Na narrativa, é preciso exercitar a fluência ao extremo, como um paradoxal resultado do polimento da arte. Isso é,
essa naturalidade deve existir como se sequer fosse fruto da literatura. Após escrever e reescrever, ler e reler 1000 vezes, se preciso for, para que mais preciso seja. Na verdade, outro paradoxo à naturalidade consiste em retirar toda a literatura do que você escreve. Parece complicado, mas eu vou tentar explicar. É que, geralmente, quando um texto é ou parece literário, ele poderá ter tudo o que o beletrismo promete, mas não terá alcançado ainda a fluência necessária para que nele se destaque a forma, não a forma, enfim. Onde a trama avance de forma a mais simples possível. Muitos desses impasses da literatura versus a naturalidade ocorrem logo na origem. Escritores inexperientes constroem ou tentam construir suas narrativas sob enredos complicados. E nessa vibe, tudo mais perde a naturalidade. As melhores histórias têm enredos simples. Essa é a verdade. Já atendi escritores e escritoras no meu confessionário que poderiam largar a literatura para escrever enigmas. Nada demais, porque Edgar Allan Poe era excelente nisso, mas nada em Allan Poe soa artificial. As tramas daqueles escritores eram artificiosas, artificiais, prolixas e suplicavam do leitor quase um grau a mais de paciência que não o simples prazer da leitura. Aliás, em uma história podemos ter tramas bem engendradas, sinuosas, etc. Isso tem mesmo a ver com a ideia de novela, de novelo, mas o enredo deve parecer e ser natural. A literatura é algo artificial, você entende? Mas não pode ser artificiosa. Escrever de forma natural é entender a música da prosa, a poesia da prosa e exercitar os ouvidos para ouvir o mundo. Não confundir, porém, naturalidade com o mero coloquialismo na frase. Isso é fácil de fazer, por isso a literatura está cheia desses péssimos exemplos. Escrever de forma natural é pensar de forma natural. É escrever sobre o que você conhece, do modo que você conhece. Bancar o inteligente, que é o erro da maioria, pode lhe tornar um beletrista do século XIX, mas nunca um narrador de verdade. Lembre-se, ficção é ficção. Literatura é tudo, menos a realidade. É invenção. O trabalho é fazer isso soar natural, fluido, sensual, no sentido de ativar todos os sentidos do leitor para esta narrativa. E, por último, seguimos agora no 10º mandamento, que atormenta a maioria dos escritores e escritoras do mundo, o inferno dos narradores e do mundo, a originalidade. Bom, nada melhor do que ouvir uma história velha como se fosse a primeira vez. Como todas as histórias já foram contadas, como todos os temas já foram explorados, a virtude consiste, portanto, em fazer de novo, com a própria imaginação, e elevar essa história à máxima potência, reunindo, para tanto, as armas que forem necessárias da memória e da leitura. Mas desde que pareça aquilo que se conta tão cheio de frescor, mas tão cheio de frescor e de beleza, como se fosse o primeiro dia da terra. Ou como está no começo, no início daquele romance de Garcia Marques, né, 100 anos de solidão, que joga sobretudo com a memória e a invenção. E onde a história começa com esse frescor, né, de um tempo em que era preciso dar nomes a todas as coisas e avançar no tempo. Para ficar mesmo nesse exemplo, o que torna aquele romance 100 anos um romance mesmo original é que ele se apoia
ou recorre a enredos históricos que nós já conhecemos. As grandes conquistas, sei lá, as ditaduras do continente latino-americano, ao texto bíblico, muitas vezes. Então, o que é mesmo ser original, nesse caso e nos outros, nesse romance ou em qualquer? Simples. A forma. A forma como se conta uma história pode torná-la cheia daquela vitalidade. Outro mandamento, do qual já falamos. A alma da originalidade, e podemos falar, na verdade, a forma é que é a alma da realidade e é o mais importante dentro da literatura. Em vez de você ficar se matando por uma ideia original, eu sempre peço aos escritores e escritoras que frequentam meu curso, minha bodega, eu pergunto para eles, e o que é mesmo ser original? De onde vem a palavra original? Ela vem de origem, não é verdade? E, portanto, ser original é buscar a origem desde os mitos, por exemplo, que são histórias contadas desde a origem, e que, quando encontram um escritor de verdade, se transformam noutra coisa, ou são adicionadas a elas algo que sempre pareceram estar lá. Deixa eu tentar me lembrar de um exemplo de um escritor original. Bom, Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques, que eu já falei, mas pensando bem, nem tanto, se comparado a um outro muito original, chamado Juan Rulfo, com seu Pedro Páramo, por exemplo, para ficar lá ou aqui entre os latino-americanos. Mas, dentre todos, acho que Oscar Wilde. Oscar Wilde, para mim, é um dos mais originais escritores. Leia dele, por exemplo, O Retrato de Dorian Gray, e aí vocês me digam. Porque, a partir de uma ideia bem gasta, essa ideia dos espelhos, das imagens refletidas, da pintura, ele constrói algo novo e arejado. Mas eu acho que é particularmente em uma pequena história, a lenda de Narciso, que ele supera a todos e a ele mesmo. É uma história curta, de umas 40 linhas. Procura ler, é impressionante. Há uns pontos que temos de levar em conta ainda, nisso da originalidade nas artes e na cultura e na literatura. Uma ideia talvez filha do romantismo, que sugere um valor individual, imprescindível para se tornar original. Essa fixação está ligada à ideia de inspiração, que está ligada à ideia de gênio, ou uma ideia talvez de novidade, de que não se pode, por exemplo, copiar o que já foi feito, sob o risco de se perder alguma autenticidade. Em verdade, eu vos digo que, vista assim, a originalidade está ligada somente a esse ideário romântico. Mas, em verdade, vos digo ainda que essa é uma ideia tola, que isto é uma tolice. Talvez como tudo de que falamos hoje, mas sobre essas pedras você conseguirá construir algo que, paradoxalmente, já exista. Não é pouco, também não é, eu garanto. Amém, igreja?